Você mesmo pode ser um judeu, ou ter vizinhos judeus, que se parecem assim, ou assim, ou assim. Não importa como se pareçam, todos os judeus são parte de uma única nação, com raízes antigas que vão até os tempos bíblicos. E para entender sobre o que é o judaísmo, você tem que voltar até o início, bem no início. Tudo começa com Deus. Agora, vamos esclarecer. Quando eu falo de Deus, eu não me refiro a esse cara. Deus não tem corpo, não tem gênero, não tem limitações. Ele criou tudo o que vemos e tudo o que não vemos. As coisas que gostamos e as coisas que não gostamos. A história do judaísmo começa bem antes de haver um judaísmo. Na época em que as pessoas idolatravam a natureza ou ídolos feitos de pedra e metal, todos pensavam que isso era normal. Mas havia uma pequena criança chamada Abraham, e ele percebeu que esses ídolos eram falsos e impotentes. Quando ele cresceu, ele e sua esposa Sara começaram a impulsionar essa ideia radical chamada monoteísmo, ou um-deusismo. Deus indica para que ele e seus filhos continuem esse legado especial e habitem em um lar designado, uma terra conhecida hoje como a Terra de Israel. Abraham teve 2 filhos, e então Isaac também teve 2 filhos, e então Jacó teve 2 filhos e mais 10 filhos. E esses 12 filhos, junto com seus filhos e netos, começaram a ser conhecidos como as 12 tribos de Israel. Essa família, feita das 12 tribos, tiveram que deixar sua terra natal e acabaram como escravos na terra do Egito. Por quê? É uma longa história, mas vamos só dizer que casacos de arco-íris e rivalidade entre irmãos estão envolvidos. A população explodiu e logo essa família virou uma nação. 210 anos depois, Deus os libertou da escravidão. Depois de 40 anos rodando no deserto, eles chegaram à Terra Prometida. Pela primeira vez, eles podiam servir a Deus juntos como uma só nação. Sua própria língua, seu próprio governo e seus próprios costumes. Agora, todas essas histórias estão gravadas no texto central do judaísmo, a Torá. A Torá vem diretamente de Deus, que a ensinou a Moisés e a toda a nação. Moisés a escreveu e por isso a Torá também é chamada como os 5 livros de Moisés. A Torá é escrita em hebraico e é cheia de histórias. Mas não é somente um livro de histórias. A palavra Torá na verdade significa instrução. E é com isso que basicamente a Torá lida. Há 613 leis, ou mitzvot, escritas na Torá. Para nós judeus, essas leis são obrigatórias e elas permeiam todo o aspecto de nossas vidas, do modo como nos casamos, nos divorciamos, a modo que comemos e mesmo como amarramos nossos sapatos. Por exemplo, kasher. Você provavelmente ouviu a palavra kosher antes, ou pelo menos a viu escrita em um pote de pickles. Mas o que isso quer dizer? Kasher é a dieta especial de Deus para o povo judeu. Há algumas espécies de animais que nós não devemos comer, como porcos ou frutos do mar. E para animais que podemos comer, há métodos específicos de abate, ter certeza que todo o sangue é removido e coisas assim. A Torá também diz para não misturarmos carne com leite ou derivados de leite. Então, em uma casa judaica, carne e leite são mantidos separados por total, ou mesmo em restaurantes kasher e fábricas que produzem alimentos kasher. Outra mitzvah famosa na Torá é a mitzvah de Shabbat, o 7º dia. No princípio, Deus gastou 6 dias criando o mundo e descansou no dia 7. A Torá nos ordena a também descansar no 7º dia e tirar uma folga de todo tipo de trabalho, do pôr do sol da sexta-feira até o anoitecer de sábado. É o dia mais sagrado da semana. E por deixarmos nossos celulares de lado por 24 horas, nós podemos vivenciar o verdadeiro poder espiritual do Shabat. Dar tzedakah, caridade, também é uma bem importante. A Torá nos ensina que tudo o que temos vem de Deus. E quando usamos nosso dinheiro e tempo com aqueles que precisam, nós estamos, de um jeito, pagando de volta as bênçãos de Deus. Na verdade, a palavra tzedakah não significa literalmente caridade, significa justiça ou ser correto. Então, quando nós damos tzedakah, nós não estamos somente doando nossas coisas para sermos legais. Nós estamos alocando os recursos de Deus para os lugares certos. Essa é parte de nosso trabalho. Estar doentes, honrar nossos pais, não vestir certos tipos de tecidos, a lista continua. Junto com o texto, Deus deu um sistema para entender o que a Torá quer dizer. Esse sistema se chama a Torá oral. Por não ter sido originalmente escrita em um rolo, mas transmitida oralmente de geração em geração, a Torá oral foi discutida e debatida por séculos pelos mais brilhantes experts ou rabinos, e acabou também sendo escrita e compilada
em uma grande obra chamada o Talmud. Uma das primeiras coisas que você vai perceber sobre o Talmud é que, diferente da Torá escrita, o Talmud é cheio de perguntas. Que horas começa o Shabat? Por que celebramos Hanukkah? Quando ocorreu o livro de Jó? Quantas filhas Yaakov tinha? Perguntas nem sempre têm respostas diretas. Muitas ainda são debatidas até hoje. Então toda a comunidade judaica tem um rabino local, que é bem versado no Talmud e pode fornecer background e orientações para qualquer pergunta que surgir. Nós passamos muito tempo estudando as leis da Torá e tentando entender seus detalhes, porque queremos ter certeza que estamos vivendo exatamente de acordo com o que Deus quer de nós. Mas também tem uma razão mais profunda. Os mandamentos não são somente lindos rituais. Cada mitzvah é uma conexão profunda com Deus, dotando nossas vidas com um profundo sentido, alegria e propósito. Os judeus rezam 3 vezes por dia, noite, manhã e tarde. A ideia é conectar e nutrir nosso relacionamento com Deus. O mundo é escuro e problemático, então Deus nos desafiou, as pessoas, a ajudá-lo a aperfeiçoá-lo. Quando fazemos uma mitzvah, rezamos ou estudamos Torá, nós revelamos um pouco mais da energia divina iluminando o nosso redor. Enquanto trazemos mais e mais luz para esse mundo, nós ficamos mais e mais próximos da época de Mashiach, uma era de paz, prosperidade e consciência divina. Mashiach. Já ouviu alguma vez a palavra Messias? É daí que ela vem. Um judeu é alguém que veio de uma mãe judia, ou alguém que se converteu ao judaísmo de acordo com a lei judaica. Mas quando você olha ao redor, pode perceber que alguns judeus podem parecer mais comprometidos a observar as leis da Torá que outros, pelo menos superficialmente. Mas é importante manter ciência de que, não importa quanto religiosa ou observante uma pessoa possa ser, ela é e sempre será judia. Alguns judeus podem até afirmar que acreditam em outras religiões ou em nenhuma religião. Aos olhos de Deus, eles sempre serão uma parte da nação judaica. E quantas pessoas que não são judias? O judaísmo não é para elas? Bem, elas não precisam manter kasher, ou observar o Shabat, ou manter a maioria dos 613 mandamentos. Mas, interessantemente, há 7 mandamentos que Deus designou a toda a humanidade. Diferente da maioria das religiões, o judaísmo não é proselitista. Se você encontrar um rabino na rua, ele provavelmente não tentará te converter ou te convencer que o judaísmo é o único jeito de ir para o paraíso. Porque para nós, não é sobre o que acontece na vida após a morte, mas o que fazemos aqui, no planeta Terra. Deus criou esse lugar porque Ele queria que cada um de nós faça parte de sua história. Judaísmo não é somente uma religião, porque se você não é religioso, ainda assim é judeu. Também não é uma raça ou herança, porque judeus vêm de todas as raças. Então o que é? É a ideia revolucionária que, se prestarmos atenção, podemos usar o mundo ao nosso redor para nos conectarmos com Deus. E nós podemos, como um time, transformar esse universo imperfeito em um lugar em que a santidade de Deus possa ser sentida e experienciada. Uma mitzvah por vez.